Eu digo sempre que é um privilégio, uma honra e uma responsabilidade. Quando a gente está aqui, temos que nos cuidar e pedir muito a Deus para que a gente não fale nada de nós mesmos. Nós temos esse privilégio de podermos profetizar a palavra do Senhor, mas temos que ter muito cuidado para que isso não saia da nossa humanidade, né? E nessa manhã de hoje, nós vamos continuar com o tema Reconstruir, e o nosso subtema será Vida com Deus. Nós vamos ler o texto de Ageu, do versículo 1 ao 4, mas eu gostaria antes de poder contextualizar em que momento Ageu foi chamado a profetizar sobre a nação de Israel. Ageu é considerado um dos 3 profetas do pós-exílio. Durante 70 anos, os hebreus ou os judeus ficaram presos à Babilônia, cativos à Babilônia. E em um determinado momento, a Babilônia entrou em guerra com a Pérsia e o rei Ciro venceu. E assim, todos os que eram escravos da Babilônia passaram a ser escravos dos persas. Nesse tempo, Dario, querendo ter um modelo diferente de gestão dos povos que ele dominava, ele concedia certas liberdades. E uma dessas liberdades foi que ele permitiu que o povo de Israel voltasse para Jerusalém. E isso foi um motivo de muita alegria, né? Porque 70 anos exilados fora de Jerusalém, eles tiveram esse privilégio de poder voltar através desse decreto do Ciro. Acontece que, quando eles chegaram, a situação era devastadora, né? Essa profetização de Ageu está contextualizada lá entre Esdras e Neemias. Esse é o período da volta do exílio. Os muros estavam derrubados, foi quando Neemias trabalhou e profetizou e trabalhou com os israelitas para construir um muro, mas também o templo estava derribado. A primeira providência que eles tiveram, os israelitas, os judeus, foi de erigir um altar. Eles erigiram um altar e depois de mais ou menos, alguns estudiosos dizem 2 e 4 anos, eles começaram a fundação do templo, começaram a reerguer o templo, mas entre 2 e 4 anos depois, essa obra foi embargada. Por que ela foi embargada? Porque os samaritanos, quando eles foram exilados, foram para a Babilônia, os samaritanos ficaram em Jerusalém. E os samaritanos eram meio-irmãos dos judeus. Eles tinham sangue judeu, mas eles haviam se contaminado, casado com outros povos, e eles queriam participar dessa construção do templo. Os judeus disseram: não, vocês não têm essa prerrogativa. Vocês não são um povo de sangue puro, genuíno. E por isso eles viraram pedra de tropeço na reconstrução desse templo. Eles não permitiram que essa obra fosse continuada. E essa obra ficou paralisada entre 14 e 15 anos. Então, o povo voltou do exílio, começou a reerguer o templo. Durante 2 ou 4 anos tentaram, paralisaram. Ficaram 15 anos afastados. Eu vou ler o texto e a gente vai continuar discernindo através de Deus o que aconteceu. E como isso é muito útil para nós nos dias de hoje. No primeiro dia Ageu, de 1 ao 4. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída?
facilitando esse texto. Deus disse para Ageu fazer o seguinte: diga a esse povo que já fazem 15 anos que eles se esqueceram de mim. Tem 15 anos que eles têm vivido as suas vidas, negociado, criado seus filhos, trabalhado em prol de suas vidas individuais, mas se esqueceram de mim. Hoje eles moram em casas finas, casas requintadas, mas o meu templo está derribado. Deus tinha alguma crise com casa, com habitação? Nenhuma. Por que Deus estava trazendo isso, chamando esse povo de volta? Porque naquele tempo, o templo de fato era a habitação de Deus. No Velho Testamento, o templo era o local onde as pessoas iam, levavam seus sacrifícios, recebiam a palavra, tinham comunhão uns com os outros, e de fato o templo representava a presença de Deus. Dessa forma, haviam 15 anos que esse povo estava longe da presença do Senhor. 15 anos que esse povo estava afastado dos caminhos de Deus, vivendo suas próprias vidas. Essa palavra veio para sacudir, para poder mostrar ao povo ao quanto eles estavam distantes de Deus. Isso não significa que nós estejamos trazendo para o contexto de hoje falando de templo, de construção, de alvenaria. Não é isso. Essa profetização acontecida há mais de 500 anos atrás remete nós no século 21 para uma reconstrução do templo do Espírito Santo que hoje somos nós. E há uma grande, não uma confusão, mas uma grande meia-verdade nisso, porque as pessoas têm entendido que o templo do Espírito Santo hoje é Ele de maneira individual. De fato, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas eu gostaria de ler Hebreus 3. Vocês me perdoem porque saiu da página aqui. Eu gostaria de ler Hebreus 3, no versículo 4 até 6. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas de Deus que ia dizer no futuro, das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Em tempos difíceis, como que estamos vivendo hoje, e todas as vezes que eu tenho pregado, que eu tenho falado dessa pandemia, porque é uma coisa que eu nunca vivi, e creio que nenhum de nós viveu, e é uma coisa que tem afetado significativamente a vida de todos os seres humanos nessa terra, mas de maneira muito contundente tem afetado a vida dos cristãos, muito contundente. Diante dessas circunstâncias que nós temos vivido, crise econômica gerada pelo fechamento dos estabelecimentos, né? Pessoas que perderam seus empregos, nós temos tido dificuldade em nos conservar na presença de Deus. Nós temos tido muita dificuldade em nos conservar na presença de Deus. Essa pandemia tem servido às vezes como justificativa para nos levar para o outro lado. Porque se a gente pensar, esse auditório já teve entre 300 e 400 pessoas numa manhã de domingo. Na verdade, circulavam entre os cultos mais de 1.000 pessoas por aqui. Com a pandemia, os cultos foram obrigatoriamente fechados, e nós passamos então a fazermos os nossos cultos de maneira online, virtual, e no começo houve
ainda uma certa adesão dos irmãos que estavam assistindo em casa, em suas casas, mas isso tem se perdido dia após dia, dia após dia. Assim como Ageu, nós estamos aqui hoje, todos nós que estamos aqui à frente, e serve para nós também, não é com o objetivo de querer exortar o irmão, dizendo que você tem que vir à igreja. Não se trata disso. Nós vamos tratar de uma coisa muito mais profunda. Nós vamos tratar de que sutilmente o inimigo tem minado a nossa fé. E agora, se eu fosse perguntar, quantos de nós não está hoje com a fé esmorecida? Quantos de nós hoje não estamos nos afastando dia após dia de Deus? Sutilmente nós temos nos afastado de Deus. Às vezes é imperceptível para nós, mas quando você faz uma análise da linha do tempo, de como você era antes da pandemia, no seu relacionamento com o Senhor, e você pontua lá onde você está hoje, é um ponto de inflexão. Você precisa repensar, você precisa ver quantas coisas mudaram. Mas Deus nos chama a reconstruir as nossas casas. Deus nos chama a reconstruir o templo dele, não para nós habitarmos individualmente Deus, mas Ele nos chama para reconstruir o templo dele, porque juntos somos igreja. Muitos de nós conhecem o versículo, onde diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E é disso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando de pessoas que conhecem a Cristo, mas que de maneira paulatinamente têm sido afastados uns dos outros, da comunhão uns com os outros e da comunhão com o Senhor. Nós podemos dizer que uma carta sozinha, ela é um baralho? Não, ela não é um baralho, ela é uma carta sozinha. Ela só é um baralho quando está junto com as outras cartas. Isso me remeteu a uma coisa muito interessante. Um fio, um cabo condutor, um metal, se você pegá-lo e colocar ele aqui, ele conduz eletricidade? Ele não conduz. Ele precisa de uma fonte, e no nosso caso a fonte é Deus, e ele precisa de uma carga, uma lâmpada, um chuveiro, um ferro elétrico. Ele precisa de uma carga. Quem é essa carga? É a nossa demanda. São pessoas que nós precisamos atender. Então nós, como um fio elétrico, nós recebemos o power, nós recebemos a força de Deus, e juntos caminhamos para atender a demanda das pessoas que precisam. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos perder essa unidade. Nós não podemos sair da presença de Deus de maneira nenhuma. E nós não podemos sair da presença de Deus entendendo que eu sozinho sou igreja, que Deus habita em mim e eu posso fazer tudo. Todas as coisas estão em mim. Não, todas as coisas estão em nós. Nós juntos somos o povo, agente de transformação desse mundo. Nós, sempre nós, nunca eu, nunca de maneira individualizada você vai conseguir atingir aquilo, todo o potencial que Deus tem para você. Olha, um cabo ligado na eletricidade, ligado, sem uma carga, ele não tem função nenhuma. Que demanda ele está atendendo? Se eu tenho um cabo ligado na eletricidade, que não gera corrente elétrica para ninguém, qual a função? Qual a nossa função então, de sermos igreja, sozinhos em nossas casas? Qual a função de alguém no YouTube levar uma mensagem para vocês dos desigrejados? Quando isso funcionou? Quando um de nós aqui, qualquer um de nós aqui, pode dizer que foi alcançado sozinho em sua casa? Há necessidade de nos congregarmos, há necessidade de estarmos juntos, porque quando um irmão chega ali pela primeira vez, ele vai estar aqui vendo um que é melhor que ele? Não, é um irmão que já caminhou mais.
E esse irmão vai pegar o outro pela mão, e é assim que nós vamos fazer, é um ciclo. Nós somos todos geradores de vida. Não pense que na sua casa, você sozinho, orando 24 horas, você pode ler a Bíblia 300.000 vezes, meu querido. Mas qual a sua utilidade no reino? Qual o seu fator, qual o seu objetivo, se você não alcança as outras pessoas? São tempos difíceis, são tempos que a gente precisa refletir muito sobre o que tem acontecido. São tempos onde a gente precisa meditar e se autoanalisar, porque o inimigo é astuto e ele tem aproveitado dessa circunstância, dessa pandemia, para nos separar da nossa comunhão, para nos separar dele e para poder agir em nossos lares, em nossos corações. Nós estamos correndo um sério risco de abandonar esse ambiente da habitação de Deus. Nós temos corrido esse risco. Precisamos reconstruir nossos templos. Como faremos isso? Primeiro é compreendendo isso. Compreendendo Mateus 18:20, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa é uma premissa. Precisamos entender que somos igreja enquanto estivermos juntos. Eu sei, eu conversando com um irmão disse: olha, cada um tem o seu tempo, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente fica falando, mas a pessoa tem zelo, tem cuidado com o que está acontecendo aí, então ele não tem se exposto. De fato, eu vou dar todo o crédito para aquele que de fato não se expôs em nenhum momento. Esse está recluso, entendeu, e bem entendido, porque a pandemia não é uma coisa de brincadeira, então ele se recolheu, está guardado, não tem contato com outras pessoas, a pessoa vai entregar uma coisa lá na casa dele, uma comida, põe lá no portão, ele vai e pega. Eu dou todo o crédito a esse de fato está isolado. Mas, por favor, não quero constranger ninguém, mas se você, meu querido, está vivendo nesse mundo no dia a dia, como quase todos nós estamos, e agora, na hora de convergir para as coisas espirituais, você não pode, me desculpe, não cola. Não é que não cola para mim, não cola para Deus. Você sabe que é entre você e Deus. É o seu relacionamento com Ele que está sendo afetado. Não cola, irmão. Não tem condições nenhuma de você dizer que você vive lá fora e que só aqui na igreja você teria algum tipo de exposição ou maior exposição à contaminação. Estamos todos aqui, isolados 2 metros um do outro, e eu não estou querendo dizer isso para você vir para a igreja, eu estou querendo dizer isso para você ser igreja. São coisas diferentes. Só que eu entendo que você só é igreja no meio dos irmãos. Você não é igreja sozinho. Nós temos departamento, nós temos ministérios, nós temos tudo isso para convergir no atendimento ao público. A carga, lembra a demanda do fio condutor? Nós nos organizamos, porque é interessante, eu não tenho muito conhecimento técnico, mas quando você tem só o fio condutor, os elétrons estão lá dentro dispersos. Eles só são orientados num fluxo, num sentido, quando a corrente, a tensão é injetada, quando a fonte é injetada. Então você ligou na tomada e tem uma carga lá na frente, uma demanda, os elétrons se organizam no sentido de atender aquela demanda. Então Deus é a nossa fonte, Deus é esse power, Deus é essa injeção para que nós nos organizemos, andemos para o mesmo fluxo e atendamos a demanda. Não sei se ficou claro, se ficou confuso isso para você. Muito obrigado, minha querida. Dessa forma, a gente precisa entender que a fé
não é uma varinha de condão, que a fé não é uma poção mágica. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós reconstruiremos o templo quando praticarmos aquilo que aconteceu em Atos, quando foi a formação da igreja. E eu vou ler aqui Atos 2:42. Atos 2:42. Se vocês quiserem me acompanhar. Olha o que aconteceu na igreja primitiva. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo oração. Igreja é isso. Igreja é um lugar onde a gente juntos ensina uns aos outros, parte o pão com amor. E com isso a nossa fé é aumentada. Mais abaixo, no versículo 46, diz o seguinte: todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições, com alegria e humildade. Em muitos casos, muitas outras traduções, com singeleza de coração. Igreja é isso. É um local onde, juntos, como irmãos, partimos o pão. E partir o pão aqui para nós é compartilhamos vida uns com os outros. E nos amamos. Porque quando nos amamos, nós nos preocupamos com aquela carga, com aquela demanda existente. Há uma demanda latente que precisa de nós. Nós é que vamos fazer o favor de Deus chegar a essas pessoas, como igreja, não como seres individuais. Nós juntos, amigos, irmãos, queridos e amados, somos esses que vão levar esse evangelho da paz para as pessoas que estão carentes. E não só isso, levaremos alimento espiritual, mas levaremos também alimento físico. É um todo, nós temos que atender de maneira integral aquela demanda latente. Se você só ora, mas não põe a mão no seu bolso, você está fazendo de maneira partilhada, o que você deveria fazer de maneira integral. Se você só põe a mão no seu bolso, mas não vive vida de igreja, se não participa das coisas do reino, se não age em favor do seu irmão, se só age de maneira financeira, você também não está fazendo 100%. Estar com Deus, vida com Deus, andar com Deus, é andar uns com os outros. É estarmos unânimes, juntos, partindo o pão, amando uns aos outros, com singeleza de coração. Muitos de nós, a maioria de nós, nesse período que estamos vivendo, tem se preocupado, e com razão, com a nossa vida econômica, com a nossa vida financeira. É fato, não há dúvida, é fato. Muitas coisas aconteceram assim, que a pessoa, perdeu tudo que tinha, a empresa faliu, ou perdeu o emprego, aí o marido já estava desempregado, ou a esposa já estava desempregada. Não vamos nos furtar disso. Mas Ageu antecipou, lá no Velho Testamento, aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus 6,33. Portanto, busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Há alguma dúvida, irmãos? Há alguma parte que não ficou entendida? De que é o reino de Deus que deve ser buscado em primeiro lugar, e não a nossa própria necessidade financeira, não a nossa própria necessidade física.
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O que nós precisamos parar é de achar versículos bonitos e precisamos passar a praticá-los. Digo isso por mim mesmo. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia. Primeiro versículo. E só agora, de um tempo para cá, eu tenho tido o privilégio de exercer esse versículo. Não há nada que me tire da presença do Senhor. Não há nada que me faça retroceder naquilo que Deus já me imputou. E é isso que eu quero trazer para nós nessa manhã. Que nós tenhamos coragem, força, fé e foco para continuar, para não retroceder diante daquilo que tem nos permeado, para não deixar que o inimigo de maneira sutil venha nos tirar da presença do Senhor. O templo do Senhor precisa ser reconstruído em cada um de nós, para que juntos sejamos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje não é mais o templo, mas somos nós, de maneira unidas, em unidade, é que somos a habitação do Senhor. Entenda que nós sozinhos temos o potencial, estamos lá com os nossos elétrons prontos, mas se não nos ligarmos uns aos outros e a Deus, não atenderemos as demandas que existem nesse mundo. E são muitas. São muitas pessoas carentes, dependentes da glória do Senhor, assim como nós somos carentes também. Mas hoje nós temos o refúgio. Essa porta está aberta aqui, é para que pessoas venham e recebam e comecem a caminhar naquilo que Deus tem para a vida deles. Nós somos apenas colaboradores, coparticipantes. Mas não pense que você sozinho vai conseguir atender essa demanda. Nós somos do Senhor, feitos para boas obras. Essas são as obras que Deus espera de nós. Que nós possamos, como família, como irmãos, atender a necessidade premente dos outros que ainda não conheceram a Cristo. Igreja é esse lugar. Igreja não é esse templo, uns maiores, outros menores, mas são reunião de pessoas que têm os mesmos valores, que caminham para o mesmo destino, que atendem às demandas que existem na sociedade. Isso é estar com Deus, isso é andar com Deus. Andar com Deus não é apenas jejuar, orar, entregar seu dízimo, não é isso. Andar com Deus é ter a consciência da presença dele na sua vida, que aquele povo lá tinha perdido, 15 anos afastado, aquele povo lá tinha perdido. Mas eu quero encerrar dizendo uma coisa. Assim como lá no Velho Testamento, há mais de 500 anos atrás, eu quero trazer para vocês o que Ageu trouxe para aquele povo também. Olha o que Ageu disse para o povo. No versículo 13. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, ao sumo sacerdote e a todo o povo, para que reconstruíssem os templos. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você hoje. Ele está dizendo: eu estou com vocês, eu estou com vocês. Reconstruam as suas casas, reconstruam o meu templo da minha habitação. Eu estou dando ânimo, força e coragem para vocês hoje. Eu queria encerrar com essa mensagem, de que vocês possam entender que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas nós não precisamos de querer fazer isso na força do nosso próprio braço. Nós precisamos entender que quem vai nos dar
essa direção, esse sentido, esse norte é o próprio Deus. Creia nisso. Tenha fé de que você não está só, de que Deus está contigo e de que Ele há de fazer aquilo que Ele prometeu. Por isso Deus é fiel, porque Ele cumpre sempre aquilo que Ele promete. Amém? Podemos orar? Senhor, eu quero em primeiro lugar te agradecer pelo privilégio de estar aqui em família, com os meus irmãos, podendo, Senhor, trazer uma palavra que vem direto do Teu trono de graça, e poder dizer, Senhor, que nós estamos aqui, entendendo que queremos reconstruir o nosso templo, que queremos, Senhor, andar em unidade, em comunhão, como família, uns com os outros, Senhor, não deixando que nada venha interferir, que nada venha parar essa obra que o Senhor iniciou em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ter discernimento, sabedoria, entendimento, Pai, para poder realizar tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, juntos, como igreja, não de maneira individualizada. Ó Senhor, que o Senhor possa promover a cada dia, Senhor, a unidade entre nós aqui nesse lugar, entre os irmãos em Cristo, em toda a terra, que todos possam perceber, Pai, que não somos ilhas, mas que somos, Senhor, ligados por Ti, uns aos outros, e que é nessa comunhão, Senhor, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó Deus, completa os planos que o Senhor tem a respeito da vida de cada um de nós, que nenhum possa sair daqui, Senhor, hoje, sem receber de Ti a porção que o Senhor tem guardada e reservada para eles. Que os ouvidos possam ouvir, sua mente processar, e os nossos corações, Senhor, receber e depois executar aquilo que nós temos ouvido de Ti. É no nome de Jesus que eu oro, Senhor, na certeza de que o Senhor está nesse lugar, de que o Senhor falou diretamente aos nossos corações, porque nós somos Seus, e nenhuma mensagem nós queremos ouvir que não tenha vindo de Vós. Haja, Senhor, em nossas mentes, nossos corações, e nos dê, Senhor, uma semana abençoada, repleta da Sua presença, e que nós jamais, Senhor, possamos retroceder, olhar para trás e desistir, Senhor, do propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Que nós andemos em novidade de vida, mesmo diante da pandemia, mesmo diante das dificuldades, que nós sejamos igreja. É para a honra e glória do Senhor Jesus que nós oramos e que nós te agradecemos. Amém e graças a Deus.